Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Vamos ler novamente o versículo 31, depois o versículo 36. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. Verso 36. As suas maçanetas, as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espivitadeiras, os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê, pois, que faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que és Cristo. Veja essa expressão aí, virgem pura, assim como a figura lá de Êxodo 25, aquele candelabro de ouro puro, uma virgem pura, visto que vos tenho preparado, são as palavras de Paulo, pelo Espírito Santo, para apresentar a igreja como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora veja o propósito disso. Para que ele fez isso? Para que ele se entregou por ela, a igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Apocalipse ainda, um último verso, no capítulo 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua Palavra. Tiramos a sandália dos nossos pés, despimos ao Senhor de tudo aquilo que é nosso, porque a Tua Palavra é santa e perfeita. Pedimos a capacitação do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, olhos e ouvidos para ouvir a Tua Palavra e para ver o Senhor. Que o Teu Espírito unja, ó Senhor, os nossos ouvidos, nos capacite, ó Senhor, para compreender a Tua Palavra, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver o Senhor, para que possamos conhecer a Tua vontade, ó Pai. Obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, pelo Teu Espírito Santo que guia a Tua igreja. Obrigado, ó Senhor, pela Tua Palavra. Pedimos que essa palavra nos lave, que ela realize por meio do Teu Espírito tudo aquilo que o Senhor deseja. Que ela purifique os nossos corações, lave os nossos pés. Que a Tua Palavra seja de fato um fogo purificador em nossas vidas. Que o Senhor mesmo encontre caminho nos nossos corações. Que a Tua Palavra seja essa espada que separa a alma de espírito, juntas e medulas. Para que possamos discernir, ó Senhor, a Tua Palavra. Para que possamos especialmente ver o Senhor. Porque é essa a nossa maior necessidade. É ver o Senhor. Então nos colocamos, ó Senhor, em comunhão com os irmãos. Na dependência, ó Senhor, do Teu Espírito Santo. Porque somos tão limitados em nossa estrutura. Precisamos de Ti. Suplicamos ao Senhor por esse tempo. Fale mais uma vez aos nossos corações. Restaura, ó Senhor, a Tua igreja. Restaura a Tua palavra no meio do Teu povo. Restaura as Tuas verdades, ó Senhor, dentro de nós. Para que elas não estejam perdidas em nossas mentes. Separa-nos para Ti. Ganha-nos, ó Senhor, para Ti. É o que nós te pedimos. Que o Senhor encontre uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. É o que nós te pedimos. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos falado a respeito do candelabro, já algumas reuniões, e falado a respeito do bezerro de ouro. Hoje o nosso tempo será reduzido, porque teremos uns 15 a 20 minutos, que eu gostaria de fazer uma consideração junto com os irmãos. Então, o tempo da palavra hoje será um pouco reduzido. Mas o assunto que temos partilhado é sobre isso. O significado do candelabro, ou candeeiro. Já falamos isso para os irmãos. A palavra candeeiro, ela é definida, o seu significado, aqui mesmo no livro de Apocalipse. Aquelas 7 igrejas são 7 candeeiros. Esse é o significado do candelabro. E nós temos visto a diferença, ou então as semelhanças, que há entre o candelabro de ouro e o bezerro de ouro. E temos falado para os irmãos que o bezerro de ouro se encontra no meio da igreja em nossos dias. Há uma semelhança, e a semelhança fala então da sutileza do engano e do diabo. Ele usa aquelas coisas que são semelhantes, que têm aparência de realidade, mas não é realidade. E por isso que examinar o bezerro de ouro e examinar o candelabro de ouro é tão importante em nossos dias. Mas como nós precisamos do trabalho da cruz, da palavra, para que separe aquilo que pertence ao Senhor e aquilo que não pertence ao Senhor. Para que assim possamos ver, então, essas diferenças, que são tantas. Mas nós temos destacado pelo menos 2 já. E eu quero considerar com os irmãos
3 diferenças, nós já falamos quais são. A primeira se refere à diversidade, à mutualidade no corpo de Cristo. Nós encontramos essa mutualidade, essa diversidade no corpo de Cristo. E falamos que o corpo de Cristo está baseado e fundamentado na comunhão do sangue de Cristo. Essa é a base da unidade. Nós temos comunhão no sangue de Cristo. E essa unidade, ela passou a ser real por causa do envio do Espírito Santo em Pentecostes. Por isso que nós somos chamados para preservar a unidade do Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus foi enviado para revelar o significado profundo da comunhão do sangue de Cristo. Não só a comunhão que temos individualmente, mas a comunhão que temos coletivamente. Porque aquele cálice que abençoamos, ou o cálice que consideramos bendito, não é a comunhão do sangue de Cristo. Ali Paulo está falando de um grupo de irmãos ali em Coríntios. Ele está falando de uma comunhão coletiva. Então, o cálice da bênção, ou o cálice que consideramos bendito, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, irmãos, o candelabro, um só candelabro, e também um só bezerro de ouro, são semelhanças, são sutilezas. Mas nós vivemos, então, baseado nesta unidade do Espírito. E nós somos chamados para preservar a unidade. Nós não somos chamados para fazer unidade. Nós somos chamados para preservar uma unidade ao qual nós fomos colocados por meio desse sangue derramado, por meio do batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós somos então esse único candelabro de ouro puro, de ouro batido. Uma peça de ouro puro ainda não é praticamente um candelabro. Tem ali a sua essência, a sua natureza. Ela é uma peça de ouro. E ouro na Bíblia fala de natureza divina. Todos nós que cremos no Senhor, que nascemos de novo, temos natureza divina. Nascemos de novo, nascemos do alto. Não é assim? Então temos essa natureza de ouro. Natureza divina. Todos aqueles que nasceram do alto. Que nasceram pelo Espírito Santo. Porque é Ele que faz essa obra do novo nascimento. Então, ouro, uma peça de ouro, quando trabalhado pela cruz, vai tomando a forma de um candelabro. Ouro batido. É assim que se formou o candelabro. E nós temos então também o bezerro de ouro, que foi trabalhado com uma ferramenta chamada buril. Então os irmãos estão vendo a semelhança, um só bezerro, como já temos falado muitas vezes, e um só candelabro de ouro. Um está baseado nessa comunhão do sangue. E no envio do Espírito Santo em Pentecostes, revelando a realidade do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, do sangue de Cristo, sem a qual o Espírito Santo, nenhum de nós tocaríamos esse significado e essa realidade da comunhão do sangue de Cristo. Porque o nosso Senhor foi crucificado há pelo menos quase 2000 anos atrás. Graças ao Senhor pelo envio do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus foi morto, foi sepultado, ressuscitou, Ele ascendeu ao trono, aos céus, e derramou do Espírito Santo. Esse é o outro Consolador, da mesma espécie, é a ideia ali, outro Consolador, da mesma qualidade. Então, nosso Senhor foi assunto aos céus e derramou do seu Espírito. Eu enviarei um outro Consolador, e esse falará, e esse irá revelar tudo a meu respeito, porque o nosso Senhor Jesus, esse homem glorioso, está no trono.
E somente o Espírito Santo derramado do céu poderia falar para nós, através da palavra de Deus, qual é o significado profundo da comunhão do sangue de Cristo. Nada poderíamos fazer, nada poderíamos ver, se não fosse o derramar do Espírito Santo na igreja. Nós seríamos cegos, pobres. Nós iríamos permanecer somente com um conhecimento tão superficial das coisas do Senhor. É por isso que no Evangelho de João, o Senhor vai dizer assim, é conveniente, o convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá. E se ele não vir, vocês não vão me conhecer profundamente e espiritualmente. Então é bom que eu vá. É bom que eu suba para o Pai e que eu seja aprovado por Ele, glorificado por Ele, recebido por Ele, lá na glória. E então, sendo aprovado por Deus, Ele pode derramar do seu Espírito. É o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Esse Espírito que esteve presente em toda a vida humana de Cristo. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo para falar, para pregar, ele foi capacitado com poder pelo Espírito Santo, ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, Romanos capítulo 8. Então quem mais poderia falar para nós acerca da pessoa e da obra de Cristo? Esse Consolador que foi enviado do céu. Irmãos, essa é a mais alta e sublime capacitação. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer assim que ele, falando do ministério do Espírito Santo, ele vai falar que ele nos habilitou para sermos servos ou ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Mas essa palavra, quando vivificada pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações, ela se torna algo consolidado e verdadeiro. E como que ele faz isso? Ele toma a palavra de Deus, ele trabalha essa palavra dentro de nós, ele revela e realiza o operar da cruz em nossos caminhos, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos acontecimentos, mas principalmente pela palavra de Deus. É por isso que a palavra é a principal ferramenta nas mãos do Espírito Santo para formar e forjar um genuíno candelabro de ouro puro. Porque, como falamos, uma peça de ouro ainda não é um candelabro. E candelabro na Bíblia, ou candeeiro, fala de testemunho. Não um testemunho somente pessoal, mas um testemunho coletivo. Porque candeeiro fala daquelas 7 igrejas. Quando João escreve Apocalipse, ele fala daquela igreja de Éfeso, chamando aquela igreja para se arrepender. E se eles não se arrependessem, seria removido deles o quê? O teu testemunho. Então o candeeiro fala de testemunho. Um testemunho da luz de Cristo. Então nós temos aí essa base, irmãos, tão importante, na qual nós estamos fundamentados, da qual nós estamos alicerçados sobre essa rocha. Então, a obra profunda da cruz, por meio da palavra, vai dando forma ao candelabro. Ouro batido. Então, por meio do fogo da palavra de Deus, por meio de martelo e cinzel, esse é o sentido também da palavra de Deus, quando Jeremias capítulo 23 fala sobre isso, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. Esse é o trabalho da cruz em nossas vidas.
Irmãos, é isso que dá forma. Que forma? A forma de Cristo. Não somente nos indivíduos, mas a forma de Cristo no candeeiro, no corpo de Cristo, formando a imagem de Cristo. Então, esse é o trabalho da cruz em nós. E assim, então, vamos sendo essa expressão, esse candeeiro que ilumina, que expressa, que dá testemunho de Cristo. Porque a luz, ela é Cristo. O candeeiro é apenas um suporte para essa luz. Não é a nossa luz, não é os nossos entendimentos, não é os nossos conceitos, não são os nossos pensamentos. Tudo isso nós já falamos para os irmãos. Tudo isso está direcionado ao bezerro de ouro e não ao candelabro. Pensamento humano, ideias humanas, filosofias e por aí vai. Diversas crenças, tentando construir algo que seja parecido com a unidade. Então isso tem a ver com um bezerro de ouro. Ideias humanas, como nós falamos. Isso é a marca de Laodiceia. Laodiceia significa opiniões de homens, enquanto que o candelabro possui uma única unção. Uma única instrução que vem do alto. Na reunião passada nós falamos da diferença da verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e a outra que vem da terra. Uma que é pacífica, tratável, pura, cheia de misericórdia. A outra que é cheia de ciúmes, partidarismo, contenda, facção. Essa é que vem da terra. Ela é terrena, animal e demoníaco. É assim que Tiago vai definir as duas sabedorias. Uma está relacionada ao bezerro de ouro. A outra está relacionada ao candelabro. Uma capacitação vem do Espírito Santo, ungindo seus vasos e habilitando e trabalhando com a palavra de Deus neles, para que eles sejam a expressão do caráter de Cristo. O outro é um conhecimento somente acadêmico. Queridos irmãos, o candelabro de ouro puro e o bezerro também de ouro. Quando nós lemos Mateus 7, nós encontramos toda aquela exposição do Senhor Jesus, é a última exposição dentro do Sermão do Monte, onde ele vai fazer a comparação ali, se o Senhor permitir, nós podemos ler daqui a pouco. Ele vai comparar sobre os dois caminhos, ele vai comparar sobre os dois tipos de árvores, ele vai comparar os dois tipos de profissão de fé, e ele vai comparar os dois tipos de construtores ou edificadores. Ele está usando um método de ensino chamado um método grego-romano, um método de comparação daquilo que é e daquilo que não é, ou daquilo que estamos seguindo ou daquilo que não estamos seguindo. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus lá em Gênesis, logo de início nós encontramos essas duas diferenças aí que estamos falando, do bezerro de ouro e do candelabro. Nós encontramos logo lá no jardim, no Éden, lá em Gênesis. O que nós temos lá? Duas árvores. Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o candelabro são aqueles, já que já entendemos que é uma figura do corpo de Cristo, certo? Fala da igreja, fala do testemunho de Cristo, fala da vida coletiva. O candelabro são aqueles que se alimentam da árvore da vida. Bezerro de ouro são aqueles que se alimentam apenas do conhecimento. Compreendeu a diferença? Irmãos, que o Senhor recupere tudo aquilo que Ele deseja recuperar em nossos dias. Que Ele de fato possa realizar um trabalho de despir de todos os nossos conceitos que ao longo dos anos vêm sido acumulados. Muitos deles são genuínos, mas estão fora de lugar, dentro do plano, do propósito eterno de Deus. São verdadeiros, mas fora do lugar. São genuínos, mas fora do lugar. Só a palavra, por meio do Espírito Santo, pode trazer esse conhecimento, porque é Ele que enche.
É Ele que opera com a cruz dentro de nós. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer ser o meu discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Não é esse o chamado de Jesus nos evangelhos? É o mesmo chamado para nós. Então a cruz entra aí. Onde não encontramos no bezerro de ouro a cruz de Cristo. Essa é a maior diferença de um ambiente religioso e de um ambiente genuíno. A cruz de Cristo está sempre operando. No outro, somente o conhecimento externo. Esse é o significado daquela ferramenta, como também já falamos. O buril é uma ferramenta que realiza um trabalho totalmente superficial, externo. Não é consistente. Vem o vento, vem a tempestade, vem as coisas e apaga. Como aquela casa que foi construída sobre areia. Mas o candelabro é aquele que foi construído sobre uma base bem sólida, sobre a rocha. Pode vir o vento, as tempestades, as adversidades, e ela não se abala. Isso está tudo em Mateus capítulo 7. Então, as diferenças e as semelhanças. Então, no que concerne a diversidade, nós temos uma base aí na comunhão do sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo que nos batizou em um só corpo. Quando nós vamos para o candelabro, para o bezerro de ouro, o que nós vemos? Uma tentativa de promover algum tipo de unidade. Mas a igreja não é assim. Ela está e vive nessa unidade, em meio à diversidade do corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas um só pão, um só corpo. Já estamos, queridos irmãos, já fomos incluídos, já fomos inseridos, já fomos introduzidos em uma unidade. Não há nada o que fazer com relação a isso. Isso é a tentativa do bezerro de ouro, de tentar unir algo. Colocar diversas crenças juntos, para ver se atinge alguma unidade. Viu a sutileza e a semelhança? Então tudo isso nós já vimos, e assim também nós vimos um pouco sobre a sabedoria, que é o segundo aspecto. Então, diversidade, mutualidade, estamos aí relembrando algumas coisas, e a sabedoria. Uma é sabedoria terrena, a outra é sabedoria do alto. Uma está relacionado ao alimento da árvore da vida de Cristo. Uma está relacionada ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, na medida então que a palavra encontra caminho dentro de nós. Na medida que as nossas vidas estão entregues diante da palavra de Deus, para que Deus mesmo realize aquilo que a Bíblia chama de consagração. Um trabalho de Deus em nós. É isso que é consagração. Consagração não é aquilo que buscamos fazer para Deus, mas consagração é o trabalho de Deus, por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo, examinando profundamente o nosso ser, separando alma de espírito, juntas e medulas. Essa é a obra de Deus em nós. Para que seja formado, então, este testemunho, esse candeeiro, e sejamos a expressão de Cristo. Porque o candeeiro também tem diversas lâmpadas, mas todas aquelas hastes saem do mesmo pedestal. Diversidade na unidade. E o bezerro de ouro é uma tentativa de construir unidade. Mas ambos estão falando de coisas semelhantes. Então aí nós temos a sutileza. E a sabedoria, uma brota da terra, a outra vem do céu. Uma está relacionada à árvore da vida e a outra está relacionada somente ao conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a doutrina, sem o trabalho da cruz, que o Senhor fala tanto nos seus evangelhos para os seus discípulos. A doutrina, sem o trabalho da cruz, irá resultar em soberba e orgulho. Mas a mesma doutrina, não há nenhum problema com a doutrina,
Mas a doutrina tem um alvo, tem uma meta, tem um propósito. Ela não é encher a nossa mente de conhecimento, faz parte, é necessário. A palavra de Deus entra pela nossa mente. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo está trazendo entendimento espiritual dessa palavra, para que ela entre pelas nossas mentes e vá além. E ao entrar em nossas mentes, ela possa encontrar caminho para mudar o nosso ser. Somos transformados de glória em glória. Lembramos na reunião também passada, em Jeremias capítulo 48, quando é falado de Moabe. Que Moabe não foi mudado. Ele esteve vivendo despreocupado. Assim esteve Moabe vivendo em sua mocidade, despreocupado. E é dito que aquele vinho não passou de vasilha em vasilha. Que aquela borra ou aquelas fezes citadas ali não foi decantada, não foi separada. Então, despreocupado esteve Moabe em sua mocidade. Sabe em que Moabe se transformou? Sabe com que Moabe, os moabitas ficaram parecidos? Ou se assemelham? Eles se tornaram semelhantes a crianças mimadas. Por quê? Porque não foram levados ao cativeiro. E o cativeiro ali fala de prova. Se o vinho fala da vida cristã, as fezes falam do nosso ego. E o cativeiro fala de prova. E é dito que Moabe esteve despreocupado na sua mocidade. E Moabe estava vivendo como criança mimada. E Deus fala assim, sabe por que ele está assim? Porque ele não foi levado ao cativeiro. E ele não foi transportado de vasilha em vasilha. Até que Deus adquirisse aquele bom vinho. E toda aquela borra, todas aquelas fezes, nosso ego, fosse separado. E Deus pudesse então obter seu resultado final. Aquele vinho saboroso. Então esse é o trabalho que o Senhor está realizando nas nossas vidas. Separando, transformando de glória em glória. De um degrau de glória a outro degrau de glória. Paulo vai dizer assim aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é isso, queridos irmãos, que é aquela peça de ouro, essa natureza divina, santa, pura, aquele linho finíssimo citado aqui em Apocalipse. É o primeiro ato de Deus, a justificação pela fé. Aquele sangue derramado, aquela primeira vestimenta do sumo sacerdote. E depois uma outra vestimenta, então, que são os atos de justiça dos santos. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. O seu sangue foi derramado e cobriu de tal maneira que Deus nos vê puro. É por isso, queridos irmãos, que o candelabro é de ouro puro. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, vai dizer que ele zela com zelo de Deus. Irmãos, essa não é a voz de Paulo. Porque, irmãos, só o Espírito Santo pode dizer essas palavras na boca de Paulo. Porque quem é que tem zelo? A palavra ali é ciúmes. Senão o Espírito Santo que anseia por nós. Não é, irmãos? Visto que vos tenho preparado. Essa é a obra gloriosa do Espírito Santo. Nos dias de hoje. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura, santa, sem ruga, sem mácula. Isso se tornou possível porque, queridos irmãos, nós fomos vestidos de um linho puro. Por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. O seu sangue foi derramado e cobriu os nossos pecados. Mas a obra de Cristo não parou aí. Porque esse capítulo que estamos abertos vai dizer assim, volte aí para ele e olhe, fazendo um favor. Capítulo 19, verso 7.
Então está assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Veja que linda expressão de equilíbrio, daquilo que pertence ao Senhor, daquilo que Cristo fez e daquilo que somos chamados para responder ou cooperar com Ele. Então, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por que isso é possível? Por que a igreja a si mesma pode se ataviar? Porque o sangue de Cristo foi derramado. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa primeira vestimenta nós já temos. Agora é possível que essa noiva, porque aqui a figura é essa, a esposa do Cordeiro, a noiva ataviada, por causa dessa obra de Cristo, nós podemos nos ataviar. Porque aqui, ela, a igreja, a si mesmo se atavia. Com os adornos, com os contornos, com as belezas de Cristo, com a forma de Cristo, com o caráter de Cristo, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então o linho puro aí está pronto. Toda a vestimenta também foi preparada. Agora o Senhor está falando assim para a igreja em nossos dias. Pega a vestimenta e veste de Cristo mesmo e reveste. Pega as pérolas, os adornos e vai vestindo. Permita que a cruz opere profundamente em nós. Amemos a palavra. Deixe que essa palavra, de fato, realize essa obra em nós. Quanto mais isso acontece, mais semelhante a Ele nós seremos. Quanto mais da palavra de Deus, quanto mais revestidos somos. E muitas vezes, quanto mais atribulados somos, mais esse Cristo vai sendo formado em nós. Tal é a grandeza do seu sacrifício e da sua obra, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E vamos terminar por aqui, que o nosso tempo já avançou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Já falamos. Agora veja o final do verso 8. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, porque nós fomos justificados pelo justo. É possível agora expressar esses atos de justiça. Nós somos chamados para isso. Os atos de justiça nos santos. Sabe o que isso significa? É Cristo e sua justiça sendo manifestada através da igreja, através dos santos. Os atos de justiça não são nossos, é de Cristo mesmo, através dos santos, através da igreja. A luz que o candeeiro suporta, 7 lâmpadas. Todos nós temos uma medida dessa luz de Cristo, mas a luz é mesmo, a luz é de Cristo. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale sobre esse processo tão bonito e tão glorioso. Que o Senhor nos socorra nesses dias. Irmãos, é o mesmo processo do diamante. Diamante nada mais é do que uma pedra preta, apenas um carbono escuro. E é submetido pelo trabalho da cruz. Me permito usar essa analogia aí. Ele é uma pedra escura, apenas um carbono. Quando submetido ao tempo, calor, profundidade ou temperatura, então essa pedra escura se torna em um diamante. Agora, irmãos, para você apreciar a beleza do diamante, você precisa fazer ainda algo mais. Porque se você pegar esse diamante no escuro, você não vai ver ainda a sua beleza
mais profundo. Então, irmãos, tempo, profundidade, calor, é o trabalho da cruz em nós. A palavra precisa forjar o candelabro. Quando é colocado então na luz, esse diamante é colocado na luz do nosso Cristo. Então você vai enxergar a beleza desse diamante. Só então. Tempo, profundidade, calor. Forma um diamante. E quando colocado na luz, que é Cristo mesmo, então nós podemos ver a beleza de Cristo. É na sua luz que vemos a luz. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos socorra. Amém.